Sejam bem-vindos a mais um Café Cultural. Toda mulher um dia sonha em atravessar a nave de uma igreja para encontrar o seu príncipe encantado. O protagonista aqui não é ela nem ele. No tão esperado dia, a jovem quer ser apenas uma donzela, transformada em uma princesa. Mas os olhares estão todos voltados para o que ela veste. Diferentemente dos contos de fada, onde uma fada madrinha agita uma varinha e diz algumas palavras mágicas, fazendo surgir um belo vestido, na vida real isso requer técnica, muito talento e um trabalho incansável. Salvatore desfila entre o jet set paulista, ribeirão pretano e italiano. Filho de professor, foi preparado desde cedo para exibir uma placa de doutor em sua mesa, o que de fato chegou quase a acontecer. Tendo iniciado o curso de medicina na UERJ, no Rio de Janeiro, deixou-o logo no início e voltou a São Paulo, onde formou-se em administração pela Faculdade Santana. Mas foi trabalhando num dos maiores conglomerados da indústria têxtil do Brasil, as Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, foi onde ele descobriu o seu verdadeiro talento. E é aqui onde começa a nossa história. Opa. Salvatore, obrigado por me receber. Eu que agradeço ter a honra de estar no seu espaço. Muito obrigado. Salvatore, conta um pouquinho para mim como é que você viu florescer esse seu talento para o designer, para a moda. Você fez algo, algum curso, alguma coisa, ou você é realmente um autodidata? Nesse aspecto eu chamo de a egrégora, as pessoas que nem um cantor, um barítono, ele já nasce com a voz. Então eu acredito que isso vem no pacote, tá? Vem no DNA. E é lógico que há agora especializações, cursos, faculdades, tudo, que ajudam até a promover um crescimento maior dentro da carreira. Porém, eu já desde pequeno, eu desenhava, pequeno eu sempre fui, desde criança, eu desenhava no primário, no ginásio, fazia rostinhos de meninas e fazia no primário, a minha mãe guardou cadernos que eu fazia Miss Brasil, Miss Estados Unidos, Miss Itália e tal, e durante a aula eu fazia o concurso entre os colegas, e no final dava quem era Miss Universo, que eles votavam e a que ganhava, aí coroava, tudo por desenho, né? E desenhava para minha mãe, para minha irmã, tinha a dona Esterlina, que era uma senhora que costurava inclusive muito bem, e ela que fazia os vestidos, as criações que eu fazia e tal. E daí a coisa foi indo, quando eu tive o primeiro contato com a Matarazzo Têxtil, com a baronesa Ana Frida, que ela era estilista do grupo Matarazzo, né? Dos vestidos que eram feitos com as sajas, tudo que o Matarazzo fazia e expunha na Fenite, né? Eu tive contato com ela e ela na época ela tinha um ateliê na Avenida Pacaembu. E depois a coisa tomou rumo, a Matarazzo fechou, eu fui exportar pneus, olha que tédio. Meu Deus. Exportar pneus na Goodyear, lá na Avenida Paulista, e a baronesa ela estava no cantinho da noiva na Rua São Caetano. Ela tinha fechado o ateliê dela no Pacaembu e estava lá dando assessoria para os Durso, né? A família Durso. E ela estava lá tal, e ela me chamava de sábado para eu ajudar a atender, que a clientela dela era a colônia judaica, na coletividade lá de São Paulo. O seu entusiasmo artístico começa então desde você pequeno. Sim. Você passa por essa indústria. Inclusive, enquanto eu estava estudando para estar aqui com você sobre sua vida, né, eu li muito a respeito das indústrias têxteis Matarazzo. Eles produziam, até eu li uma notícia da Isto É, Você Veste Matarazzo, porque era a maior indústria têxtil das Américas. Eles produziam um tecido que era chamado tecido não tecido. Sim, né? sim. Só vendo que eu fiz a lição de casa. Olha só! eu lidava muito com o sarja, o algodão mesmo, que eles faziam as estampas bem Gucci na época, né? Bem antes do Gucci explodir com as cores, e isso era usado nos vestidos gigantescos, saias, tudo na Fenite. E é onde eu criava, onde eu entrava criando os modelos. Sal, me conta uma coisa, quando uma noiva chega aqui no seu ateliê, como é que funciona o processo criativo? Até onde a cliente pode, vamos dizer assim, interferir na criação, na sua criação, porque são obras de arte. Vandinho,
A noiva, ela é um ser separado do corpo da mulher. Ela é um alter ego da mulher. Às vezes a mulher, a menina, né? Ela é super clássica, fechado ao extremo, e a noiva surge uma perua maravilhosa, com decote no umbigo e transparências mil, que vai causar problemas se o noivo não tiver uma cabeça boa, e às vezes até o pai, e quiçá o padre. Então, ou ao contrário, a noiva ela é uma perua maravilhosa e veste um Grace Kelly no casamento, tudo fechado, sem nada assim, o clássico mesmo. Então é um sonho, é realmente o sonho da Cinderela. Se materializa. É um personagem, a noiva é um personagem que ela vai encarar um dia na vida dela. E por mais que seja essa noiva, essa mulher das ciências exatas, médica, engenheira, toda mulher tem o seu dia de Cinderela. Não adianta falar, eu não, porque à medida que ela começa, eu vi pela minha irmã. A minha irmã, eu apelidava ela de Coronel, capricorniana, jornalista, super, E ela, a hora que ela se casou, ela não queria nada, não quero. No final ela casou com um véu de 10 metros, coroa, um vestido armado, bem Grace Kelly e tudo. Então, a mulher, ela chega, ela assume. Existe agora uma outra noiva, aquela noiva que não quer mais ir ao altar, é a noiva pós-pandemia. Que a coisa diminuiu tanto que acabou aquela festa para 300, 500 mil pessoas. Não existe, isso virou lenda urbana. Caiu de moda. Cafona. Eu adoro essa palavra. Eu também adoro, porque depois de uma pandemia, depois de tudo que essas coitadas passaram, marca, desmarca, meu amor, vamos fazer um jantarzinho pra meia dúzia que tá bom? Tá ótimo. É por aí, gastem, não digo pra não fazer, faz uma festinha pequena, tudo, meu amor, vai viajar, você ganha mais. Ô, Saulo, fala uma coisa. Você é consagrado como um designer de noivas. Mas eu sei que você cria também outros vestidos que não sejam um vestido de noiva. Sim. O mesmo se aplica, esse mesmo processo criativo se aplica a esses outros tipos de vestidos? Sim. A noiva muda fase, ciclo, tecido mais pesado, menos transparência, tule, zeberine, blá blá blá, tafetá, lady di, mas a noiva é aquela personagem... Uma atmosfera clara. Exato, não muda. Mini, longo, Agora, o vestido fora de noite, vamos dizer assim. É onde eu gosto também, porque é um brainstorm. Você cria o que, de repente, a pessoa permite. O estilo dela permite. Tem? Ô Sal, você estava falando aqui, eu queria dar um gancho. Você falou da noiva de preto, vermelho, branco, né? E como eu falei pra vocês e falei pra você aqui, eu fiz minha liçãozinha de casa. Eu estava lendo que a primeira noiva a casar de branco foi a princesa Vitória. No caso, ela tinha acabado de ser coroada rainha Vitória da Inglaterra. Da Inglaterra, sim. E a cor branca foi escolhida diferentemente, porque a gente acha que é pela pureza. Ela foi escolhida para ela poder se destacar da multidão, para os guardas ficarem, né? E hoje é usado justamente a partir dela, não é que tem 1000 lendas urbanas, religião, pandemia, que foi a gripe, não sei o que matou. Não. Foi realmente ela, a partir dela, e agora a Betinha, Elizabeth, coitada, que Deus a tenha, e ela... Por que ela usa essas cores fortes? Porque ela queria se destacar no meio das outras pessoas. Exato. É o que aconteceu com a tataravó dela. Exato. Salvatore, diante de todo o seu sucesso, eu acredito que, vez ou outra, devem aparecer figuras bem excêntricas no seu ateliê. Já aconteceu de você falar, olha, eu não vou fazer isso porque eu não quero tal meu nome... Não quero que meu nome esteja associado a esse tipo de trabalho. Uma coisa muito escalafobética. Como é que você escapou disso? Olha, quem me ajudou foi a filha dela. Que bom. Filha dela. Porque uma coisa é você usar plumas, penas. A gente teve um auge, agora voltou mais comedido, mais tranquilo tudo. Mas essa pessoinha, ela queria a pena de
pato mesmo, aquela pena pesada, aquela que a gente escreve, né? Pergaminhos e tudo. E ela queria uma coisa que ia se tornar muito pesado. Muito, 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 muito. Até eu estava assim, já usando, procurando as palavras que eu ia chegar e dar a negativa, né? Porque ia comprometer o meu nome. E aí a filha falou, não, mãe, a senhora vai parecer uma galinha com esse monte de pena aí. Então a filha realmente convenceu o que eu iria fazer. Ela conseguiu, graças a Deus. Agora me conta uma coisa, eu sei que você é amigo de personalidades muito famosas, como Hebe Camargo, Beth Zafir e tantas outras personalidades. Você chegou a vesti-las já? Sim, a Hebe. Como é que foi para você vestir Hebe Camargo, por exemplo? A Hebe é uma história muito gostosa. Eu tinha um assessor de imprensa, que Deus o tenha, Carlos Armando Forino Rodrigues, o bigodão, ele tinha um bigode imenso, amigo do Amaury Júnior, Chiquinho Scarpa, e ele foi meu assessor de imprensa durante uns bons 5, 6 anos. Então ele era assim, eu já tinha um ateliê aqui, porque eu sou de São Paulo, né? Eu já estava aqui em Ribeirão, e ele, Salvatore, esteja às 7 horas no Gallery, é aniversário da Adriane Galisteu, é capa de caras. Então, ele não queria saber se eu ia de patinete, de avião, de trem. Era para você estar lá. 7 horas eu tinha que estar lá e ponto final. Porque é capa de caras, você tem que estar aqui. E realmente era. Saía direto na Caras, tudo. E através dele eu conheci muitas pessoas. Umas se perderam e outras eu mantive amizade. E a Hebe foi uma história muito bacana. Eu a vesti, aquele branco, que ela cantou lá na Sala São Paulo, um branco de mangas bonitas, de renda, é meu. Então eu fiz muitos vestidos. E no final, que ela ainda nem ela sabia, eu fiz um casamento da Maria Angélica, que ela se casou com o Dr. Carlos Sanseverino, que era o advogado da Hebe, de marcas e patentes e tal. E a Hebe foi madrinha, e foi uma festa maravilhosa no Castelo de Batel, em Curitiba. A Hebe foi madrinha, a Rita Lee, e foi um monte de artista, uma galera, Olga Bon Giovanni e tal. E a Hebe naquela noite, eu aprendi a tomar o vinho periquita, o vinho português, que é um teor alcoólico muito alto, eu aprendi com ela. Estávamos tomando um vinho e tal, e ela falou, olha, Salvatore, eu sou apresentadora por força da circunstância, mas eu sou cantora, eu adoro cantar, então eu vou fazer meu único CD, último, com 12 músicas, e vou escolher 12 capitais brasileiras, e vai ser o último CD, e depois eu me aposento. E eu ia fazer 12 vestidos para ela, um para cada capital que ela ia se apresentar nessa turnê. Aí comemoramos, bebemos e tal, e esse dia ela já passou mal. De repente, de uma hora para outra, ela ficou pálida, e o Claudinho Pessutti também, que infelizmente se foi, que era o sobrinho dela, uma pessoa maravilhosa, que cuidava dela, muito mais que qualquer pessoa da família dela. E ele olhou, ele fez assim para mim, ele falou, tia, vamos, que já que ela ficou transparente. Não, mas não, eu tô conversando aqui com meu amigo, não, vamos, tia, vamos. Aí eu falei, Abi, eu também tô cansado, o dia foi, sabe, viajamos, e a noite anterior teve festa na casa da noiva, sabe, aqueles 3 dias de festa, aquela coisa que acaba cansando, estressando. E aí, quando chegamos em São Paulo, eu havia combinado com ela que eu iria tirar as medidas dela, lá no Morumbi, e quando o Claudinho me ligou, eu falei, Claudinho, eu tô ligando para ela, mas ela não está atendendo. Ele falou, Sal, aconteceu uma coisa muito desagradável e nós vamos fazer uma pesquisa do que está acontecendo com ela, que já era o câncer. Mas eu acredito que para você, tanto de uma forma profissional como pessoal, deve ter sido um prazer. Foi. E as amigas dela, a Cecília Scheiman, a Helena Motti, nossa, a Lolita Rodrigues, eu até na época que eu saía muito com ela, quando a Hebe voltou, se eu não me engano foi para Bandeirantes, que foi lá na Brigadeiro Luiz Antônio, que eu saía muito com a Lolita Rodrigues, e até saiu um fuxico lá em São Paulo, que eu era o namorado dela, né? E até ela queria fazer um ciúminho para alguém lá, e até eu topei essa
essa brincadeira. Lolita Rodrigues, Nair Maravilha. Belo. Nair Belo. A Nair Belo, você não conseguia ficar 10 minutos. Sem A rir. cara dela. O Jô não gostava de entrevistar porque ele não conseguia de rir. A Nair Belo era... Inclusive tem uma entrevista delas que Tem, são as três, aquela entrevista eu assisto toda noite. Pra Ó, ficar bem... Voltando para o nosso assunto do nosso café, Sal, me fala uma coisa. Ó, o mundo da moda, da alta costura e até mesmo o fast fashion é um dos segmentos que mais poluem no mundo. Nós vemos cada ano novas técnicas, tendências e até mesmo marcas multinacionais, internacionais, com apelos ambientais. Nós vimos, por exemplo, nessa última semana de moda, a Bella Hadid sendo vestida com aqueles sprays e tudo mais. Mas o que eu vejo é que essas marcas estão encaminhando para os seus consumidores uma conscientização. Sim. Você acredita que o mundo da moda caminha para um campo sustentável? Olha, meu amigo, até que deveria, mas a quantidade de pessoas que usariam esse tecido politicamente correto, ecologicamente correto, é muito grande. Então, tipo assim, precisa voltar a ter a seda do bichinho, impossível. Por mais que se crie fazenda, muito alto, muito alto. Então, infelizmente, desmistificando, que eu gosto de fazer uma coisa politicamente e ecologicamente correto, para não poluir nem nada. É humanamente impossível você usar uma fibra do látex, uma fibra do leite para fazer uma seda, uma fibra de uma erva, de uma árvore, para não usar o poliéster, não usar o plástico, que é o que vai poluir. Infelizmente, o mundo está aumentando em progressão geométrica, tá? Então, isso não vai ser possível. Por mais que cada um faça a sua parte, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a coisa natural, ela não está acompanhando a explosão demográfica de um mundo que bilhões, milhões vão consumir e não vai... Muito poucos vão ter acesso a essa... Tem que ter, lógico, para realmente fazer a diferença. Mas, infelizmente, não vai atingir. Salvatore, me fala uma coisa aqui entre nós e as pessoas que estão assistindo a gente. Na sua opinião, o que toda noiva deve ter e o que ela jamais deve ter? O que ela tem que usar e o que ela jamais deveria usar? Olha, a noiva ela tem que ter atitude e estilo próprio. Ela não pode usar um vestido porque está em moda, porque é modismo, ou porque a amiga dela usou e tal. Isso acontece muito, tá? Ela queria ser mais poderosa que a outra e acabar sendo uma personagem da personagem. Porque noiva já é uma personagem, vamos combinar, Sim. Como eu falei no início. Então ela vai acabar sendo a personagem da personagem, muito fake. Tá? Então ela tem que ter atitude e estilo, ir atrás do estilo dela. Não importa que cheguem e falem, mas não está usando, mas não... Não, ela tem que ver o corpinho dela, o que fica bem para o corpo dela, que é o principal. É você se conhecer. Ela não pode fazer um estilo que não caia bem para o biotipo dela. Então ela tem que estar confortável e se sentir bem no vestido. Se ela fizer alguma coisa que vai pelo modismo, mas não pelo que ela vai se sentir confortável, ela vai ficar incomodada a noite inteira, ela vai passar nas fotos, então você fala, nossa, a noiva não ama o noivo. Não, às vezes é um sapato apertando, um vestido que não era o estilo dela, e aí as pessoas fazem essa lenda urbana. E o que ela tem, o que ela jamais pode ter, isso aí você me falou, o que ela tem que ter, atitude. Tá. E o que jamais ela deve ter. O que jamais ela deve ter é querer fazer além da alçada que ela possa. Eu já tive, não agora, graças a Deus, porque a coisa mudou assim, parametralmente, mas já tive noiva que teve que vender uma casa, um terreno, um carro, para fazer uma festa, porque a turminha dela estava fazendo e gastando não sei quanto, e contratando A, B, C, buffet e tal. Então isso, gente... Cafona também.
cafonérrimo. E ainda vão sair falando mal. Por mais Com que você certeza. faça, você nunca vai agradar gregos e troianos. Então, meu amor, isso é o que você nunca deve fazer. Dê o passo. Agora tá bacana, porque agora 80, 70 pessoas, está de bom tamanho, um jantarzinho, uma coisa gostosa, petit comité, que a própria pandemia selecionou e ponto final. Então isso ela jamais tem que fazer. Não fazer algo que ela depois se arrependa. Salvatore, você é um profissional reconhecido, você tem anos como designer, estilista, você fez diversas criações, inúmeras noivas, inúmeros vestidos. Tem algum deles que você tenha uma lembrança cativa, alguma lembrança especial? Apenas um. Olha, eu tive vários que eu marcou, que foi assim, uma coisa assim incrível. O mais foi de uma noiva, bem no começo, um vestido normal, tal, uma pessoinha muito especial, e ela gostava do rapaz, tudo, mas ela tinha um olhar triste. Ela tinha um olhar triste, ela tinha um semblante triste, e realmente após o casamento dela, 2 semanas depois, ela sofreu um acidente de carro e morreu. Então ela já marcou isso. Marcou. E ela realmente, espiritualmente falando, dizem que as pessoas elas pressentem alguma coisa. Você é um homem bem-sucedido, inteligente, viajado, é dono de um talento único, viu e ouviu muito do mundo. Não é Mona Lisa? E como? O que mais te encanta na vida? Eu gosto muito, porque quando você vai e volta, você conhece o percurso. Você vai lá e volta, você vai lá e volta. E eu já fui lá e voltei, já fui lá e voltei. Então, agora na minha idade, com a minha experiência, o que me encanta são pessoas verdadeiras, pessoas que às vezes eu não posso ser, às vezes eu tenho que ser um personagem. Então, tá cada vez mais difícil, né? De repente um protocolo perante uma pessoa real, ou de repente uma coisa altamente executiva, ou até mesmo religiosa. Então você tem que botar aquela capinha ou da invisibilidade ou da capinha do poder, tá? Para você realmente falar, nossa, esse que é o Salvatore? Credo. Não, você tem que ser esse personagem. Muitas vezes exigem e você tem que mostrar. Eu acho que no fundo todo mundo está interpretando um personagem. Todo mundo. Acho que era Shakespeare que todo dizia mundo, isso. todo mundo, mesmo não querendo. Eu chamo de Cláudia Raia, né? Porque ela é o próprio personagem. Ela é. Maravilhosa, mas ela eu acho que ela nunca sai do personagem, ela está sempre no personagem. Então, as pessoas, ela tem que se permitir. Eu tenho um amigo, ele é filho único, milionário e tal, e ele aprendeu com os pais dele, e que você tem que ser chique e elegante até quando você está sozinho. Será? Até onde vão esses protocolos, Será? né? Que de repente você está sozinho, você tem que, sabe, tá você e Deus. De repente, A gente nunca tá você está sozinho, querendo, né? não, você está querendo enganar quem? A Deus. Então eu acho que pelo menos um momento da sua vida, você tem que se permitir ser você. Ou com alguém que você ama desesperadamente. Eu estou com uma pessoa há 22 anos e não me vejo com outra pessoa, graças a Deus. E você é você com ele. Totalmente. Você não é um personagem. Não. Foi a única pessoa no mundo que eu não fui personagem. Eu acho que, de uma certa maneira, a gente tem que escolher Sim. quem a gente realmente pode confiar em ser quem a gente é. Sim. Para encerrar aqui, Sal, me fala uma coisa. Teve alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Olha, você ponteou muito bacana da minha carreira e
Foi satisfatório? Eu acredito que sim. Olha, gente, eu tô... Eu assim, tive uma experiência fora do Brasil, em Milão, em Nova York. Então me conta uma coisa. Fala. Você teve alguma experiência fora do Brasil? Sim, tive. Onde você teve? Logo que eu e o meu ex-companheiro e sócio separamos, eu fui prestar na Dior, em Paris. Eu sou metido. Eu fui prestar lá e tive inclusive ontem eu sonhei com ele. Mr. Bernard Arnault, que é o dono da LVMH, da Louis Vuitton, de toda aquele conglomerado da de Dior, multimarcas. L'Oréal e tal. E tive uma entrevista com ele e ele já tinha denominado aquele estilista inglês. Enfim, ele já estava lá dentro e tal. Então, o que acontece? Falaram, não, a Donatella está precisando de mais um estilista. Quem sabe? Eu fui e fiquei 2 anos com ela em Milão, trabalhando Nova Versace, York. para Versace. Aí depois eu comecei a trabalhar muito. Isso, eu tinha que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para acordar. Isso começou a afetar a minha saúde, né? E aí é onde a gente para pensar. Aí eu parei, vim embora, mas aí o Oscar de la Renta em Nova York estava já se aposentando por causa da doença dele. E aí eu fui lá e trabalhei mais 6 meses para Oscar de la Renta, fazendo 3 coleções. E aí realmente eu falei, não, chega. Aí eu vim pra cá, pro Brasil. E agora eu tô caçando rolo também. Não posso falar, mas você vai ser o primeiro. Aguarde, eu tô caçando rolo fora do Brasil. Mas você vai ser o primeiro. São projetos para um próximo Café Cultural. Para um próximo Café Cultural. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse Café Cultural. Gostoso. Especialíssimo com Salvatore. Salvatore, uma personalidade encantadora. Muito gostoso bater um papo com ele. Aguardo vocês no nosso próximo programa. Beijão!